Bom, a ideia aqui é passar uma visão geral do CORS, tanto para quem já conhece um pouco sobre o assunto, quanto para quem nunca teve contato. Não vai ser nada pesado, nem difícil de absorver, então vamos começar. O primeiro ponto é o que significa o CORS. CORS significa Cross Origin Resource Sharing. E basicamente ele é uma política de segurança dos navegadores. E ele impede que um site ele acesse recursos de outro site sem permissão. Como assim? Bom, imagine que eu, navegando pela internet, acabo que tenho várias abas abertas, e em uma dessas abas eu acabo que eu estou logado no site do meu banco. Porém, em outra aba tem lá um site que ele é malicioso e eu não percebi isso. E do nada esse site, ele tenta fazer uma transferência usando o login do meu banco sem eu notar. Caso o site do meu banco ele não tenha o CORS habilitado, o site malicioso ele consegue sim fazer a transferência, porque nesse caso, nesse cenário, o site do meu banco ele não tem uma política de segurança, que é o CORS. Caso ele tenha o CORS habilitado, o navegador ele bloqueia isso. Por quê? Porque pela política de segurança do CORS, o site malicioso ele não tem permissão para acessar o sistema do banco. Ele é de outra origem, então ele acaba que ele é bloqueado. Mas como assim outra origem? Esse é o próximo ponto. O ponto origin. Origin, basicamente, é uma forma de identificar de onde vem uma requisição. E basicamente é composto por três partes que precisam ser exatamente iguais para que assim o navegador considere a origem como válida. Essas três partes são protocolo, que pode ser tanto HTTP quanto HTTPS, o domínio, que é o nome do nosso site, por exemplo, meusite.com.br, e a porta. A porta que é a porta basicamente usada para conexão, como 80, 443 e 8080, por exemplo. E por que que isso aqui, a origin, é importante para a gente? Bom, no CORS, o navegador ele só permite o compartilhamento de recursos entre origens iguais, ou seja, mesmo protocolo, domínio e porta. Se qualquer um desses três mudar, considera-se que é uma origem diferente. E aí podem ocorrer bloqueios de segurança, como no exemplo anterior. Por exemplo, nessa imagem aqui, a gente tem um exemplo da nossa origem padrão. Tem também um exemplo mostrando o Same Origin, que é só um exemplo para mostrar que apesar da rota do site mudar, se for o mesmo domínio, o CORS considera a mesma origem, é apenas uma rota diferente do meu site. Na parte Cross Origin, qualquer mudança, seja protocolo, domínio, subdomínio ou porta, faz com que a origem ela seja diferente, mesmo que o restante da minha URL seja parecida, ok? O origin basicamente é uma combinação de protocolo, domínio e porta. Se algum desses três mudar, a origem muda e o navegador ele trata como origem diferente. E por que que o CORS ele existe? Bom, o CORS ele garante que só sistemas confiáveis troquem dados. Ele protege o usuário final contra sites mal intencionados. E ele também evita ataques como o CSRF, que é o Cross-Site Request Forgery. Esse ataque aqui é basicamente um tipo de ataque onde um site mal intencionado ele consegue fazer com que o meu navegador ele envie uma requisição para outro site em que eu estou logado. É como se alguém assinasse os meus documentos com a minha assinatura sem meu consentimento. Agora vamos entender como que o navegador ele lida com o CORS. Quando o navegador ele faz uma requisição para outro domínio, ele basicamente pergunta para o meu servidor, para a minha API, se isso é permitido ou não. Aqui nesse exemplo, o navegador ele enviou um PUT para a nossa API, informando de qual site veio, usando o origin aqui. O servidor ele tem uma lista de origens e métodos que são permitidos. Se a origem e o método baterem com a configuração que foi setada no servidor, a nossa API responde autorizando o request. Se acaso a origem ou o método não forem permitidos, o navegador ele vai bloquear essa resposta, mesmo que o servidor ele tenha enviado algo. Bom, e como que o servidor ele permite outra origem?
Basicamente, tem duas formas. A gente pode colocar outra URL no header, que é o Access Control Allow Origin, ou usar apenas um asterisco, que é para habilitar o CORS para qualquer origem, o que nesse caso não é uma prática recomendada. Agora vamos entender o que são policies. Policies são basicamente um conjunto de regras que são definidas por segurança. O CORS, ele é uma policy, ou seja, são regras que definem quem pode acessar o quê. E essas regras, essas policies, elas podem ser configuradas tanto em backends, tanto em plataformas como API Gateway. Porém, a gente tem um caso interessante aqui, que é quando a gente configurou as policies do CORS em ambas as partes. O que acontece? Bom, quando a gente tem o CORS configurado em ambas as partes, tanto no nosso código, que é a nossa API, quanto no API Gateway, isso vai dar conflito, porque está configurado nos dois. Porém, quem tem a prioridade para o navegador é o nosso API Gateway. Caso eu tenha configurado nos dois, o nosso API Gateway ele vai ter prioridade e a nossa API ela vai ser ignorada. Caso eu não tenha nada configurado no nosso API Gateway, aí sim, o que vai valer é o que eu defini no nosso código, na nossa API. Agora vamos ver alguns erros comuns no CORS, tá? O primeiro que eu separei aqui é o Access Control Allow Origin Missing. Esse erro acontece basicamente quando o servidor não envia o cabeçalho. Sem ele, o navegador bloqueia a requisição por segurança. A gente também tem um erro que é problemas com credentials true, que é basicamente se o servidor permite cookies ou autenticação, a gente precisa definir a origem exata do CORS. Usar o asterisco nesse caso não funciona com as credentials e vai gerar um erro. E um terceiro erro é o front-end configurado de forma errada. Às vezes o erro está no front-end, que envia cabeçalhos ou origens incorretas. O servidor ele bloqueia a requisição, porque acaba que não reconhece esses valores como válidos. Bom, algumas boas práticas aqui no uso do CORS. Só permita origens que são necessárias, ou seja, definir apenas o que realmente vai ser usado pela aplicação. Restrinja métodos permitidos, por exemplo, se o servidor não usa put ou delete, não faz sentido expor esses métodos. Centralizar e padronizar as regras do CORS. Exemplo, centralizar tudo em um API Gateway vai garantir muito mais consistência e vai facilitar muito a auditoria. Vamos entender o que o CORS não é. Bom, o CORS ele não é um erro do navegador, ele é proteção. Se o navegador ele bloqueou, ele está cumprindo seu papel de segurança. Não é coisa do back nem do front, é algo que é entre os dois. O CORS só funciona quando o front e o back estão configurados de forma compatível. Ele é basicamente uma regra de comunicação, ele não é uma responsabilidade de um lado específico. E o CORS também não é um bug, se ele está bloqueando é porque está funcionando. O bloqueio ele basicamente mostra que a proteção contra acessos indevidos está ativa. O verdadeiro problema nesse caso é ajustar as permissões certas para liberar o que você quer. Agora que a gente entendeu o que o CORS não é, vamos entender o que o CORS é. Ele é uma política de segurança do navegador, ele é evitar acessos não autorizados, ele não é um defeito, ele é um mecanismo de proteção. E assim a gente chega ao final. Espero que você tenha gostado e que tenha expandido um pouco sua mente em relação ao CORS. É isso.